Olá, gente! Bem-vindo ao episódio de hoje. Me chamo Sandriele, sou psicóloga. E eu sou a Bruna, sou psicóloga também. Nós estamos iniciando um novo episódio do Pode Psi. Antes de qualquer coisa, já faz aquilo que a gente sempre pede, com muito carinho, que é curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, acompanhar também os vídeos anteriores que já saíram aí para você. E hoje, em todo o episódio, a gente traz um tema muito importante, que é a odontopediatria. É o tema de hoje, né, Sandrelli? Exatamente. Inclusive, Bruna, essa pessoa veio diretamente de Manaus para estar aqui com a gente hoje. Fale mais sobre ela, né? Que você conhece mais de perto. Hoje eu vou conhecer ela aqui com vocês também. Hoje já inverteu, né? Já entendeu? Então, assim, eu posso falar um pouquinho mais, por conta que, além de ser uma profissional incrível, alguém que eu confiei, né, a minha filha, com 20 dias de nascido, então vocês já imaginam o quão profissional ela é. Ela é especialista no ramo da odontopediatria. Tem muitas coisas também sobre a vida pessoal dela que ela vai dividir com a gente. Vai trazer alguns assuntos muito particular, algumas temáticas também dentro da odontopediatria. Então vamos conhecer um pouco mais dela. E de quem nós estamos falando, Bruna? Da Débora Rimas! Bem-vinda, Débora! Seja bem-vinda! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está presente aí pro nosso público. Então, gente, eu sou Débora Rimas, eu sou odontopediatra, sou de Manaus, sou cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria há 2 anos. Aí eu fui convidada pelas meninas, a Bruna, a Sandra, para estar aqui hoje no Pode Psi. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha rotina como odontopediatra, a minha vivência clínica, um pouco da minha vida pessoal também. E agora eu passo para elas a palavra, para começar a conversar. Nossa, essa mulher é muito importante. Tem um para hoje. Inclusive, eu já comecei, quando ela chegou aqui, eu falei, Débora, eu tenho fobia dentista. Então eu vou fazer esse episódio virado pra cá. E é uma realidade, né? É uma parte, gente, mas é uma realidade. Estou tratando na minha própria terapia. Muito importante. E muito comum também. Muito comum a gente ver adultos como eles, dentista. Ai, gente, coloca aqui embaixo pra eu não ficar sozinha. Quem tem medo de ir ao dentista? Um monte de gente mesmo. mesmo. Mas é mesmo, né? E assim, vamos começar. Você foi uma das convidadas mais difíceis da gente conciliar a agenda, né? Então vocês já imaginam aí como é que é a agenda dessa doutora. Então, Que bom que ela incluiu. Ficamos muito felizes. Sim. Foi num feriado, mas estamos aqui. Trabalhando ainda, né? Isso. Então, assim, eu queria conhecer um pouco mais sobre você, a sua particularidade, até a gente entrar realmente nessa especialização que é a sua, tá bom? Então, assim, Débora, hoje, atualmente, você mora em Manaus. Sim. Você é manauara mesmo? Não, na verdade eu sou do Peru. Sério? Olha! Mas moro em Manaus há muitos anos já. Minha família por parte de mãe, toda brasileira. A família paterna que é do Peru. Nasci em Iquitos. Morei em Benjamin Constant, desde bebezinha. E com os 8, 9 anos eu morei em Manaus. Manauara de coração. Então, Nossa, eu jurava que você era manauara mesmo. 8 e 9. A partir dos 8 e 9 anos você foi isso. para Manaus. Morei em Rondônia ainda. E aí agora eu moro em Manaus tem acho que uns 15 anos. Mais ou menos, por aí. Então, você se formou mesmo por Manaus, então? Isso. Sempre quis essa área? Então, despertou o interesse em mim na odontologia, eu estava no 2º ano do ensino médio. Meu irmão começou a namorar uma estudante de odontologia e eu comecei a conviver com ela. Hoje a minha cunhada, eles são casados, né? E aí comecei a conviver com ela, né? Porque ela estava fazendo TCC, estudando dente. E aí eu via ela estudando e eu fiquei pensando, odontologia, porque até então, né? Fiquei na dúvida qual que eu faria. Aí despertou o interesse e fui pesquisar sobre. Aí no 3º ano, tinha que escolher uma área e eu optei pela odontologia. Mas assim, hoje o seu público é só infantil. Só infantil. E é interessante, né? Porque é um desafio muito grande. Sim. A questão de trabalhar com a criança, né? Inclusive, existem poucos profissionais nessa área. Também da psicologia, né? Quando a gente encontra, assim,
Na verdade, essa ausência de profissionais É bem em relação carente. ao- eu acho até pelo desafio adulto também, né? Isso. E se vocês me perguntarem, assim, para definir a pediatria em uma palavra, eu diria desafio. desafio, né? Que é desafiador. Eu adulta. Eu não quando dentista chega perto de mim, eu já fui. E é todo um contexto, né? Toda uma Sim. estratégia. É. Eu vejo até que eu acompanho você na rede social e eu vejo que você traz muito sobre isso, né? Da humanização, do atendimento infantil, de como tem que ser esse manejo, do quão importante é. Você sempre coloca isso, né? Da importância disso, porque às vezes foi ignorado por muito tempo, né? Essa importância do tratamento infantil. Por muito tempo, né? É muito era muito grosseiro, né? Ó, podemos trazer a Sandrelli aqui, que foi possivelmente um trauma ali, né? Na infância. Mas é muito comum, isso é muito comum. Nós É o temos que eu todo sempre mundo. digo, porque vem desde a infância. Tudo que nós somos hoje, vocês como psicólogas, com certeza, né? Sabe? Tudo que a gente carrega hoje vem de um lugar. E ele vem desde ali da infância, ele é cultivado desde ali. Então, esse é meu papel como adulto pediatra hoje. Né? É tirar, ajudar a criança a perder esse método dentista. Então, é um manejo, aquele condicionamento. Né? E é o que eu sempre falo, para um adulto é muito fácil você falar. Hoje a gente vai fazer isso e isso aqui para a criança, você tem que explicar. Tintim por tintim, mostrar tudo. Até você ir de fato fazer melhor. Entendi. Antes não tinha, né? Essa explicação toda. Não, né? antes você. Do processo, né? Do processo. Deitou a criança, o dentista fez, mal olhou pra ela, falou com ela, e já vai fazer DNA e tá bem. Né? Pela forma que era feito antigamente era assim. Você levava a criança, né, ao dentista em último caso já. E isso até hoje a gente ressalta muito, quem é dentista, né? Eu, quando eu pediatra, eu ressalto muito. Não leve seu filho ao dentista só quando sente dor. Porque pensa, se para ele fazer uma limpeza já é difícil, imagina para de cara fazer uma extração funcional. É porque é um cuidado, né? Existe toda uma prevenção. E as pessoas veem também como meio só de intervenção, né? A odontologia. Só para extrair, só para ir em último caso. Então, tratamento mais invasivo, né? Isso. E hoje você tem uma clínica. Sim. Você tem uma clínica, eu já fui lá. Como eu coloquei no início, gente. A Débora foi uma indicação, porque não somente a minha filha, mas a minha sobrinha já passou nas mãos dela, né? Sim. E nós passamos por um procedimento e eu vejo que você é especialista nesse procedimento, né? Eu queria até que você falasse mais, porque quando eu falo que a minha filha fez, as pessoas sempre dizem, não, mas tão cedo, porque ela foi com 20 dias, gente. Ela 20 dias de nascido, eu estava lá no consultório. Então as pessoas, às vezes, deixam passar, né, perdurar muito tempo para até detectar essa questão. Aí eu queria que você, isso, da língua presa. Eu queria até que você falasse sobre esse procedimento. E aí que as pessoas falam, tem que esperar um pouquinho. E às vezes elas são até orientadas por profissionais mesmo da saúde. Esperar bota 2 anos, 5 anos. Mas é aí que está o erro, é você esperar, né? Esperar esse tempo para poder intervir, que é o que a gente está falando na cirurgia da língua presa. Né? Quanto antes intervir no bebê é melhor, a recuperação é mais rápida. Né? Para eles, é como se ele não tivesse feito nada. Né? Você, como mãe, pode ver essa bebezinha, você vê benefícios. Isso mesmo, muitas coisas, porque, assim, a Catarina, em especial, minha filha, ela tinha muita dificuldade de colocar a linguinha pra fora. Então, assim, logo que ela nasceu, não vou nem dizer que eu detectei, que foi minha irmã que detectou a caçola com você, com a filhinha, e ela detectou, observou, achou que existia alguma possibilidade de ela ter nascido com a língua presa. E aí eu ouvi de certas pessoas também que não, né, que ela tinha acabado de nascer, assim mesmo. Mas aí eu sempre fui muito assim de quando eu vejo algo dela, eu já quero logo resolver, né? Então não, vou levar para uma especialista, vamos ver o que ela vai dizer. E aí, gente, a gente chegou no consultório da doutora Débora, no momento ali mesmo a gente já fez. Né? Foi muito rápido, muito prático, né? A Catarina, para dizer que ela não chorou, só chorou no momento do procedimento. Me preocupei muito com o pós, por dizer como que ela vai ficar uma bebê com a linguinha cortada, né? E foi muito tranquilo, muito tranquilo. Catarina não teve febre, não ficou enjoada, assim, eu não posso tipo, fazer os exercícios, né? Senão as pessoas esquecem que vocês sabem, mas ela pode grudar novamente. Exatamente, muito importante lembrar.
Então eu tive que fazer os exercícios, tudinho. E hoje tá aí. E Bruna, tu falou algo interessante, que tu como mãe ali, né, em todas as dificuldades, né, dessa mãe de primeira viagem, né, os medos e, enfim, tu não conseguiu identificar na sua bebê. Alguém próximo à sua rede de apoio conseguiu identificar, né, e eu acho que esse é um ponto muito interessante, que talvez as pessoas que estejam nos assistindo, né, talvez muitas mãezinhas também que nos acompanham por aqui, doutora Débora, assim, de que forma essas pessoas podem identificar essa questão da linha presa no bebê? Exatamente. Existe um choro excessivo, até mesmo uma dor na mama, né? Com certeza, são sinais, com certeza. Quando não é diagnosticado na maternidade ou por algum profissional que avaliou aquele bebê, a mãe consegue identificar. E eu falo isso por experiência porque tem muitas mães que chegam até o consultório relatando todos os sinais que ela percebeu. E a mãe sabe quando tem alguma coisa errada com essa filha. É engraçado, porque logo que eu cheguei no consultório, você me perguntou referente a ela mamar. Né? Porque um dos sintomas é a criança não conseguir sugar, né? Não conseguir sugar. E eu vejo aqui de alerta também que a minha filha, ela conseguia. Né? Ela conseguia, ela mantia tudo. E apesar disso, eu não consegui. Apesar desse contato direto com ela, eu não consegui verificar. Então, você, né, possa ser uma mãe de primeira viagem, como ela colocou, nós mães de primeira viagem, tem muitas coisas, é um universo novo, né? É um ser humano ali, você nunca se deparou com uma pessoa no processo de criação. Então, assim, é muito importante a gente avaliar a criança em um todo. É olhar para tudo, no momento que você está dando de mamar, no momento que ela está realmente querendo balbuciar ali, querendo falar e não está vindo para fora. Então, assim, é de extrema importância ver esses sintomas que a Sandriele está pedindo realmente para relatar. Então, hoje é a questão do sugar da mama. A mamada, que ela é ineficiente, né? O bebê mama não se sacia. Consequentemente, ele vai chorar bastante. Né? Tem mães que relatam que o bebê passa a noite inteira chorando. Acorda chorando e passa o dia chorando. Se descansa, uns 30 minutinhos, aí se aperreia de novo e volta chorando. E tem algum motivo, né? Ele não tá mamando bem, então ele não tá se saciando. Então a barriguinha tá sempre com fome. O bebê com fome, ele fica irritado. Né? Então ele mamou ali um pouquinho, se saciou naquele momento, mas depois a fome volta, porque não foi o suficiente, né? E ali fica chorando. Além dos alisar os gases. Né? Isso foi recorrente. Né? Sim, aí ela tenta mamar, que entra no lugar do leite. O vento. Né? E aí a barriguinha tufa, gases, cólica. Então o bebê sofre além da fome de gases. E aí é um sintoma também. E por isso que eles ficam quietos, não estavam chorando. Agora voltando aqui a minha memória, na época que eu amamentei a minha filha, eu me recordo que ela pegava um lado e não pegava o outro. A preferência de mama. Né? Agora você falando, eu lembrei que ela preferia um lado e o outro não. E assim, gente, eu me culpava muito vezes como que ela não tá pegando. Tem alguma coisa errada comigo, entendeu? E aí foi quando a minha irmã mesmo, ela relatou, olha, talvez não seja, né? Aí eu dizia, não, mas ela tá mamando, como ela tá relatando pra você, ela tá mamando. Mas ela não tá pegando as duas, né? Se ela mamasse, realmente estaria pegando as duas. Não tem competitividade numa mama. Isso. Aí você falando agora, até me recordei aqui, lembrei. É interessante a gente saber exatamente esses sintomas. E hoje você trabalha nessa área, especialista nisso, somente crianças, consultório bebezinhos, bastante bebezinhos. Nessa parte, né, é importante salientar também a questão da importância da visita do bebê recém-nascido no pediatra. Porque ele faz, né, a avaliação geral, faz o teste da linguinha, faz o do olhinho, né, do ouvidinho, do pé. Mas é muito bom também fazer o teste da linguinha com o pediatra. Tá? Porque somos nós que temos aquele espaço e o conhecimento para você avaliar bem a língua do bebê. Né? Eu posso, com as mãos, fazer uma nova de elevação, constatar se a língua realmente tem alteração ou não. Então é importante também. Você devia até ser uma lei ou outro pediatra na maternidade, porque a gente não tem isso. A gente tem o fono, tem médico pediatra, mas o pediatra não tem. É verdade, não tem essa especialidade. Porque assim, se for o caso, aqui em Manaus, né,
no estado, pelo menos, na Holanda já tem, mas tem outros estados que tem. Já tem essa, né? Tem. Né? Imposto isso. Isso. Aí o que acontece? O bebê nasceu, tá com dificuldade pra mamar, porque assim, tem muitos hospitais que só liberam aquela mãe, né? Depois que o bebê tá saindo mamando. E aí acontece que o bebê não mama, porque a língua tá presa, não tá conseguindo mamar. A mãe não quer dar mamadeira. E tem um hospital que não quer deixar o bebê mamar na mamadeira, que aí sai com a mãe mamando no peito. Sim. Aí o bebê não consegue. Então aí já entra o pediatra para fazer esse teste da anemia, avaliar se tem alguma alteração ou não. Se tiver, já faz lá mesmo, que é o caso desse outro, acho que em Brasília. Eu sigo uma outra pediatra que ela faz cirurgia na maternidade de Brasília. Né? E ela faz, inclusive, de bebê prematuro, que tá lá, não pode sair né, ainda, e precisa mamar bem, depois que sai da sondinha e tudo mais. Então já sai dali sabendo que tá tudo bem com ele, né? Porque é o profissional certo para diagnosticar, o pediatra. Entendi. Eu acompanho bastante, passei a acompanhar bastante o nosso procedimento. E, assim, a Débora tem diversas especializações, diversas coisas que chamam a atenção, né? Tem a questão da odontopediatria, que hoje é a sua área, a sua profissão. Eu vejo que as pessoas realmente começaram, pelo menos eu particularmente comecei a ver isso realmente como algo assim primordial no início da vida de uma criança, né? Sim. E lá eu passei a acompanhar mais você. A Sandra estava até dando uma olhada junto comigo. Eu se encantou com você. Pela forma, né, que as crianças chegam, até mesmo a família, né? E a forma que ela aborda, as técnicas que você utiliza. Eu acredito que esse coração, né, que é o que vale muito essa humanidade, essa sensibilidade, né, de receber ali as crianças e da melhor forma atender seus pacientes. Acredito que eles são muito felizes por ser acompanhados por você, né? Ai, quem queria ter tido essa sorte pra mim Tem muitos pais comigo. mas ainda dá tempo, né? Dá tempo? Então, certeza. Ela tava falando aqui no bastidores que eu tenho que ir com o pediatra pra trabalhar lá né? amigos, fazer uma limpeza, te mostrar a escovinha mágica. E aí a gente entra até numa parte também da questão dos traumas, né? Muitas pessoas desenvolvem traumas de dentista, não conseguem mais ir, né? Assim, igual a Sandrelli relatou. A Sandrelli relatou uma questão pessoal, mas gente, é uma coisa muito comum mesmo. Até pela forma que, como era o manejo dos dentistas antigamente, e hoje, né? Podemos dizer em particular, assim, né? Também nós temos uns profissionais assim. E aí, você como especialista dessa área, você acha que a melhor forma para por exemplo, a Sandrelli tratar esse trauma dela seria isso? Uma resposta. Seria um manejo com o pediatra. Porque aí vai ser um tratamento igual criança. Você vai mostrar desde o comecinho, da coisa mais básica, né? Fazer ela perder medo do básico. Entendi. Porque como ela falou também, ela tem uma boa saúde bucal, então pra ela seria essa prevenção. Tá, eu acho que a galera de casa, deve estar se perguntando, né? Ah, Sandrelli tem trauma de como é que se deu isso, como a Bruna falou. Sim. Essa foi a minha primeira pergunta pra ela. Foi, eu falei um pouquinho aqui nos bastidores, porque tudo é no contexto, né? E principalmente muitas coisas acontecem na nossa infância, que a gente vai trazendo levando pra vida adulta. E aí, na minha infância, enquanto a questão ali do dentinho de leite, né, as mudanças, essas técnicas dos dentes. E aí a minha avó, minha mãe, vou chamar ela de vó, não gosto de chamar ela de vó, a minha mãe, ela quando estava trocando os dentes, ela pegava a porta, amarrava na porta e fechava a porta. Bem rústico, né? Era um tratamento bem rústico. Mas não façam isso, pelo amor de Deus. Porque o quanto que isso vai causar um trauma na vida da sua criança, vocês não têm noção. Então, assim, até hoje eu lembro disso, sabe? Ficou, né? Quanto doía bastante. Então, eu morria de medo. Quando já tava, o meu dente começava a ficar mole, eu já ficava desesperada. Imagina. Eu ficava, meu Deus, vai acontecer tudo de novo, eu não vou nem falar. Eu ficava com medo de falar pra ela, às vezes eu nem abria minha boca pra ela ver que tava mole. Isso é um ponto bem comum entre as crianças.
né? Esse é importante, a importância do odontopediatra, né? Trabalhar ali naquela fase inicial da vida, para ele já tornar um ambiente mais familiarizado, né? Um ambiente menos rústico, assim, menos pesado, né? E trazer justamente essa leveza para o tratamento odontológico, né? Aí tem um ponto na questão que a Sandra colocou da troca dos dentes, é importante os pais, né, a mãe, o pai, ir conversando com a criança, quando ela enterrar 5, 6 anos. Explicar como que é a história da fala do dente mesmo, para que ele fique empolgado com o dente amolecer. Porque a criança acaba que não conhece, a mãe não fala, ou então tem pais que categorizam a criança, né? Isso acontece bastante, eu sempre digo para os pais. Se você teve uma experiência com um dentista, não compartilhe com a criança, né? Ou se for o pai ou a mãe precisa de um dentista, vai precisar de um dente, não comenta perto. Né? Porque medo todo mundo tem medo de anestesia, de sentir dor, e aí acaba que a criança, os pais passam para a criança. Isso. Então o ideal é não comentar. Não fazer essa transferência. E não fazer essa transferência, porque aí os pais vão lá no dentista, tem uma experiência ruim, tive que tirar o dente, meu dente está doendo, vai doendo, assim. A criança vai pensar, poxa vida, e como foi eu? Aí a mãe vai falar, ai, Fone, vamos no dentista. Ele vai pensar, meu Deus, minha mãe foi naquele dia, ela sofreu aquele tanto, e agora eu vou no dentista. Já deu medo mesmo. Isso, Eu acho que Já você falou um ponto primordial, doutor, que foi em relação à conversa, né, o diálogo. E existe toda a questão lúdica com a criança, porque a criança, né, é criança, então a gente precisa se comunicar com a criança através do brincar, através de uma linguagem mais lúdica mesmo, né? Você falou sobre a questão da fadinha do dente, né? Então é muito interessante, claro, sempre falar a verdade para a criança, mas utilizando esses termos lúdicos, né, para ela entender esse processo, o que está acontecendo com o dentinho Que é dela. natural, Exatamente. que é legal. Isso, Toda que é criança passa por isso, é a questão dos processos da vida. Não é porque assim, nós estamos adultos aqui, nós temos todo o total entendimento que o seu filho ele vai entender da mesma forma. Não, mas ele tem que entender, né? Como se ele já tivesse um amadurecimento, né, de vida que você tem. E não é assim, ele está num processo de desenvolvimento. Então você tem que explicar o passo a passo de uma forma que a mente dele entenda. Ou seja, ele não vai entender da mesma forma que você entende. Então você volta lá para aquela sua linguagem infantil, lembra quando você era criança e tenta trazer esse jeito mais lúdico de comunicação com a criança, né? Que é diferente de você impor algo e achar que a criança também tem total entendimento e ela vai chegar lá e não vai entender tudo. E é muito importante validar o medo, né? Porque a gente não pode descartar que existe uma dor. E toda dor, ela causa o quê, gente? Medo. Tudo que é novo pra gente causa medo, né? Desconhecido causa medo. Então é muito importante também falar, validar esse sentimento da criança, conversar sobre essa emoção, ok, faz sentido você ter medo, mas o profissional ele tá ali justamente para te ajudar, ele vai, enfim, você vai passar por esse processo de uma forma, né, mais tranquila, a dentista vai ser legal, né? E aí comentários positivos. Eu adoro comentários positivos e o contrário também é verdadeiro. Porque quando tem alguns pais que vão lá no consultório e aí a criança chora bastante no atendimento, assim, porque não entende, né? Essa parte que você falou do medo, ele chora pelo medo do desconhecido. É exatamente isso, o motivo do choro deles. Das crianças pequenas, né? E aí tem os pais que saem de lá falando, tá bom, papai nunca mais vai te trazer aqui. Dói, esses comentários. Que é um processo, né? Às vezes até na própria terapia, né, Bruna? A criança ela vem com medo, o que vai acontecer comigo? Por que eu tenho que ir pra psicóloga, né? E aí a gente chega ali primeiro. O ponto primordial é o vínculo com a criança. Porque a criança, eu não conheço a criança também, né? Ela precisa me conhecer, eu vou conhecer ela. E eu vou ali mostrar
trazer vários recursos lúdicos que chamam a atenção dela. Se você entrar no consultório da doutora Débora, Ai, meu Deus. Parece- Eu vi um pouquinho parece lá um no parque de diversão. Parece um Instagram. parque de diversão, né, doutora? Eu vi que tem uma bolinha também, né? É. Ai, eu gosto dessa aquela bola. Ah, de bola, ele joga Na frente de bolinhas. Então, assim, tu viu no Instagram, né? A doutora Débora, ela divide muita coisa no Instagram dela, né? Acho que a gente pode até entrar em outros setores aqui, a gente divide muita coisa da profissão. E eu dela. gosto de dividir, tá? Gosta de dividir Eu muitas gosto, coisas, eu gosto né? de O seu dia a compartilhar. dia, né? E aí você passou por um processo em que você vem dividindo aí na rede, que as pessoas lá no Instagram pediram para que fosse conversado com você sobre isso, que foi um processo de emagrecimento que você passou. Você até compartilhou aqui antes de entrar, que já está há 6 meses no processo de se manter, né? De manter. Mas como que começou? Quando que começou? Teve algo que desencadeou a questão do aumento do seu peso para você buscar essa diminuição, essa questão física, seu autocuidado? Sim, então eu descobri 2 problemas hormonais, né? Eu tinha 19 anos, acredito. Descobri o ovário policístico, síndrome dos ovários policísticos. Precisei tomar o anticoncepcional para controlar e diminuir o tamanho dos ovários, né? Porque eles aumentam de tamanho nos ovários policísticos. Controlei, ficou tudo bem. Mas depois de 2 anos descobri a endometriose. A endometriose profunda, eu descobri ela já em nível avançado. Então, falar da endometriose é uma coisa que me deixa bem fragilizada, porque eu sofri muito. Quem é portador de endometriose sabe como é difícil. No meu caso foi cirúrgico, mas até os médicos descobrirem que os outros tratamentos não davam certo pra mim, que era cirurgia mesmo, eu sofri. Foi todo um processo, né? É bom até a gente contextualizar a questão da endometriose, uma doença aí, você também em casa pode estar passando por alguns sintomas e não está se atentando que pode ser portadora da endometriose. Ela vem carregada de muitas cólicas no período menstrual ali da mulher. Ela vem também carregada em algumas mulheres, desperta até a questão dos desmaios, náuseas, e tem um inchaço muito grande também no período menstrual. E assim, um dos exames mais eficazes, né, pelo menos eu estou falando para vocês, não sou especialista, mas sou portadora, assim como a Débora, há anos da endometriose. E falar sobre isso também é algo que mexe muito comigo. Acho que todo mundo que é portador de endometriose mexe um pouco, porque a maioria de nós, mulheres, né, temos essa questão da nossa estética, né, do nosso autoestima, e mexe demais. Essa doença mexe demais em muitos contextos. A minha endometriose é diferente da sua por conta da minha ser revestida no meu intestino. É por isso que eu acredito, né, o meu médico, ele acredita que eu vim conseguir engravidar. Porque assim, Sandrélia, a endometriose, ela impede muitas mulheres de engravidar, dificulta. Por conta da endometriose, você voltar ali ao útero, né, aos ovários. E no meu, ele acredita que aconteceu, no meu, é um caso, por conta de pegar ainda mais o meu intestino do que necessariamente o meu útero. Né? Então, aí você que está em casa, está assistindo a gente, que tem uma mãe, às vezes, né, uma irmã, ou você mesma, que passa no seu ciclo menstrual por muitas crises de cólicas, dias consecutivos, assim, tanto antes, durante e no pós, porque a endometriose é assim, né? Procure um especialista, dá uma investigada. Não sei se é o caso, mas no meu só conseguiu detectar na ressonância pélvica, né? Esse é um dos exames que eu acho que o que mais deixa claro, né? Porque eu fiz diversos outros exames e nunca apareceu. O meu apareceu na ressonância. E aí, a maioria dos médicos indicam esse tratamento que você falou, só que a gente tem que falar aqui abertamente de uma realidade, né? O efeito colateral. Né? E aí veio o seu caso. Como que foi? Que é o Diogeste, gente, o medicamento que foi utilizado. Aí, a primeira escolha dos médicos foi utilizar, né, o Diogeste, porque ele é um anticoncepcional. Eles qualificam ele como anticoncepcional e ele pausa a menstruação. No anticoncepcional normal, você toma, pausa 7 dias, né?
depois retorna. Esse não, usa lá direto. E ele é assim, muito forte, né? Alguma de hormônio mesmo. E eles dão porque quando a gente é portador de endometriose, a gente não pode mais Não pode menstruar. menstruar. Porque no momento que a gente Acumula mais menstrua, focos. aumenta ainda mais os focos da Isso. endometriose. Então eles têm que cessar ali a menstruação. Porque assim, o que caracteriza a endometriose, no final das contas, de uma forma bem mais fácil de entender, ela é como se o sangramento da menstruação, que era para ser expelido pelo nosso corpo, ele volta. E aí ele se aloja em forma de como se fosse coágulos, né? Nos órgãos. Isso. Aí acontecia que eu tomava esse medicamento para a menstruação cessar, para evitar que fique, né, continue indo para outros focos, mas não estava mais resolvendo. Eu estava tomando medicamento, não estava mais menstruando, mas as dores continuavam, né? Não tanto quanto quando eu menstruava normalmente, porque era um sofrimento Muito grande. Só assim de eu lembrar como é sofrido. É terrível. Terrível. Sabe? Eu sabia que eu ia menstruar pelas dores que a endometriose me causava. De eu não conseguir ir ao banheiro, por exemplo. Isso É uma coisa real. A gente fica assim, né, de comentar sobre isso, mas é uma coisa real. Eu desmaiei 2 vezes dentro do banheiro também, quando eu estava em crise. Eu tinha uma tia também, ela, na verdade, minha tia tem, né, endometriose. E eu lembro que ela gritava, quando morava comigo, ela gritava bastante de dor, mas chegava a desmaiar e nem conseguia ficar em pé. É assim De mesmo. tantas A dores. vez que eu procurei, assim, um tratamento que acabasse com aquilo, né, pra mim, foi uma vez que eu caí, desmaiando mesmo. Né, dessa vez. Eu não tive nem força direito pra chamar meu pai. Eu senti uma pressão, assim, no útero tão grande, aí foi desapagando e você cai. Isso mesmo. E, assim, cessou um pouco com esse medicamento, né? Mas, antes disso, eu não conseguia, assim, viver como uma mulher normal. E tem um detalhe que a endometriose me mexe muito com o meu Emocional. isso, com o meu emocional, o meu psicológico. E ao mesmo tempo que eu sentia ali uma dor física por ela, a emocional era muito pior. Né? Eu me sentia incapaz. Esse era o sentimento que eu sentia sobre mim, incapacidade. Eu sentia uma dor que eu não conseguia controlar, o remédio não fazia efeito, eu não entendia o que era. Isso é outro ponto muito importante entre as mulheres. A gente acha que sofrer com muita dor de cólica é normal, mas não é. Não é. E pra mim, eu chorava assim, com aquelas dores, e na minha cabeça era normal. E eu ficava pensando, isso é normal, todas as mulheres passam por isso. E às Mas vezes não. a gente é isso mesmo, a gente se negligencia, né? Porque as pessoas tendem a dizer, mas isso é normal, é porque tu não tá aguentando, tu não aguenta. Mas isso é normal. Eu sinto, é assim mesmo, né? E quando não, a gente tem que investigar, não é normal. E aí, você ter a gente desmaio. precisa de compreensão. Isso. Quando eu tava, assim, nas minhas crises de dor, eu precisava muito de compreensão, porque as pessoas falam muito que é besteira. Que é só uma cólica, que vai passar, toma remédio que passa, mas não. Vai muito além disso. Eu tomava antibiótico, eu não sabia o que era. Eu já fui me receber antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, tudo de medicamento. E não era nada daquilo. Que até eu descobri o que era só um processo. Então eu sofri até descobrir o que era, para poder tratar, então eu me sentia muito capaz. A minha dor emocional era muito maior. Por não saber o que era, né? Por estar engordando, que estava me afetando também a minha autoestima, né? Então aí nesse processo eu ganhei 16 quilos. Né? Em 3 meses eu ganhei 4 quilos, eu acho muito. Né? E até eu associar o ganho de peso ao medicamento também levou um tempinho. Né? Eu sempre fui magrinha, sempre pesei. Eu entrei na faculdade pesando 44 quilos. Aí ganhei um peso, mas tudo muito saudável, né? Aí eu comecei a engordar, eu tinha 57 quilos, cada 57. Fui pra 60 em questão de, sei lá, 2 meses. E aí 60, 65, 27, 70. Cheguei a pesar 75. Pra 1,57 de altura é muito. O peso maior foi 75. Eu tava na obesidade grau 12, eu acho. Né? E nisso, a endometriose desencadeou a ansiedade, que é uma coisa que eu ainda não trabalhou ainda não trabalhei, ainda não me livrei dela. Mas hoje eu sei controlar, sabe? Hoje tá bem melhor isso, porque eu comecei a academia me ajudou muito. E após esse ganho de peso, foi quando você conseguiu diagnosticar que era o remédio? Quando foi que você conseguiu detectar? Eu entrei num grupo de portadores de endometriose, que é o Gapião,
E aí tirei todas as dúvidas que eu tinha, porque quando você descobre que você tem uma doença e ela é pouco falada, você acaba se cheio de dúvidas, né? Inclusive, eu dividi, Débora, com a Sandrine logo no início aqui, que eu acho que quando eu fiz a pesquisa, sempre pesquiso sobre, porque eu também já sou há anos portadora dessa doença, então se procuro outros tratamentos, alguma coisa assim, para melhorar a minha qualidade de vida. E eu vi que nas últimas pesquisas, o dia mais pesquisado sobre a endometriose foi quando a cantora Anitta, né, dividiu que ela é portadora da endometriose. Mas antes disso, pouquíssimo se fala sobre essa doença, né? Hoje ainda é pouco, imagina em 2019, que eu descobri. Por isso que Eu não sabia o que era, não tinha ideia. E eu descobri, entre aspas, que eu tinha quando meu pai googlou. Que eu fui lá e digitei o que eu sentia. E apareceu. Dor antes da menstruação, dor pra ir ao banheiro antes da menstruação. Que pra mim era o que mais me doía. Digitei isso lá e apareceu que poderia ser um desses sintomas, porque até então eu nunca sonhava que seria isso. Nem sabia o que era. Um dos meus sintomas, que é até interessante discutir com vocês, porque eu negligenciei muito tempo, foi que eu achava que eu tinha bexiga baixa, ou tinha algum problema na bexiga, né? Porque, gente, eu fazia xixi praticamente, urinava de meia hora, depois passou 100, 15 minutos, eu ia fazer uma viagem, tinha que parar no meio da estrada todo tempo, tinha que... E aquilo ali foi começando a aparecer até para os meus familiares algo muito incomum. E aí foi quando fui com a ginecologista de novo, né? E aí ela disse, não, nós vamos investigar em outro setor, já que não tem alguma coisa correlacionada com a questão da bexiga, vamos olhar direitinho, tá aí. Foi produtor, Isso, aí foi quando a gente foi fazer toda uma investigação e só apareceu realmente no exame da ressonância. Isso é um alerta, inclusive, para as mulheres que fazem os exames, né, de prevenção, que é a Papa Nicolau, que é o famoso preventivo, a transvaginal e só, para por aí. Mais importante também é a ressonância. Aqui eu descobri que foi com preparo intestinal, porque também tinha um foco no intestino. Eu também tinha um. E aí, quando eu fiz a cirurgia, né, lá, finalizando a questão da endometriose, eu tomei o medicamento, depois eu parei ele e os médicos viram que era caso cirúrgico, né? Então eu fiz a cirurgia. Foi quando a minha vida mudou. Ganhei qualidade de vida. O doutor tirou os fotos, fiz uma videolaparoscopia. E nessa mesma cirurgia ele descobriu miomas uterinas. Então eu tive vários policísticos, endometriose e mioma uterino. Aí nesse período também o que me cercava, o medo de não ser mãe. Que isso é um ponto que a gente também precisa falar, né, que porque quando a gente recebe o diagnóstico de endometriose, é uma das primeiras conversas que o médico tem com a gente, né? Você sonha em ser mãe? O meu médico me orientou a não dar mãe pra engravidar. Eu tinha 24 anos quando eu fiz a cirurgia. Ele me orientou desde aí, não demora em engravidar. Não demora em engravidar. Porque assim, você fez a cirurgia, fez toda a limpeza e tudo, mas existe todo um cuidado, né? Por isso que eles alertam logo que a gente tenha, se prepare para ser mãe logo após a cirurgia, ou um tempo muito curto após a cirurgia, para tentar, né? Principalmente quem tem muitos focos ali na região do útero, que era o meu caso, né? Então eles focam ainda mais nisso. O meu, como eu coloquei aqui, que as pessoas podem se questionar, e como que ela teve uma bebê, né? O meu, ele é mais focado no intestino, né? Mas ele não deixa de pegar o útero. Então, assim, foi uma probabilidade mínima que aconteceu, né? E aconteceu. E eu não fiz tratamento, mas o indicado é você fazer um tratamento, toda uma limpeza para ter uma gestação tranquila. Nós, quando recebemos o diagnóstico, somos avisados também que a gravidez não vai ser fácil, né? Então, assim, a minha gravidez teve toda uma complicação também por conta disso, por conta da endometriose. Então, é importante falar todos esses setores que ela pode trazer. E aí, após a limpeza, após tudo isso, você entrou nesse trabalho com a questão da educação física, trabalho físico. Eu ainda passei, tive 2020, 2, 3 anos bem gordinha, né? Emocionalmente bem mal, porque aquele não era o meu não. Eu não me enxergava naquele corpo porque eu sempre fui muito magrinha. Então eu não me identificava daquela forma. E aí ocorreu um episódio
onde eu percebi que eu precisava mudar. Se eu estava insatisfeita com o meu estado, eu precisava mudar. E eu precisava começar de alguma forma. Então, quando eu decidi dar uma viagem, eu fiz com o meu namorado aqui de Maracanã para Manaus. Que a gente tirou umas fotos, né? A gente pegou um hotel de céu, a gente tirou umas fotos, eu não gostei de nenhuma. Né? Eu me sentia legal com as fotos. Eu falei que eu ia chegar em Manaus, vou marcar uma consulta com o endócrino, né? Que é o Dr. Lucas. Mudou sua vida. Mudou minha vida, o Dr. Lucas da Nova. Falei, vou marcar uma consulta com o doutor, porque eu preciso de ajuda. Né? Eu tinha compulsão alimentar. Então eu comia de tudo, comia bastante mesmo, bastante. E quanto mais eu comia, mais eu queria. Isso tá muito aqui. Isso, né? Sua questão emocional. Isso, a ansiedade me gerou isso. E aí eu comia bastante. Mesmo. Comia de tudo, besteira principalmente, e as pessoas criticam muito. Ah, você quer emagrecer? Não, o que você come? Mas a pessoa não sabe o que a gente está sentindo. Isso é uma coisa que eu ouvia muito. Eu ouvia muito. Quer emagrecer? Comigo sim. Mas eu sou muito crítica comigo mesma, sabe? Eu comia, eu pensava, que diferença vai fazer eu comer isso aqui? Eu vou comer mesmo. Entendeu? Eu já tô feia, sabe? Comigo mesmo. Eu já tô feia, eu tô assim, eu vou comer mesmo. Eu comia. E aí, só que depois vinha a culpa. Aí eu ficava 2 vezes pior do que eu já estava, né, emocionalmente. E como uma consequência disso, eu queria comer de novo. Entendeu? Então virou um ciclo. Um ciclo que eu não sabia como sair. Né? Então eu precisava de um acompanhamento profissional mesmo, com endocrinologista, nutricionista. E foi o que eu fiz. Né? Cheguei em Manaus, marquei minha consulta. Esperei um mês para ser atendida, né? Fiquei ansiosa, porque eu sabia que eu estava decidida. E dali eu ia mudar minha vida e eu mudei. Hoje eu sou muito mais feliz. Eu acompanho pelo Instagram, né? As pessoas. Você tem seguidores bem fiéis também nesse sentido, né? De cobrar você, de olhar. Aí eles mandam mensagem. Tem muitas meninas que começaram a academia depois que viram, né, meu processo de emagrecimento. Incentivou, e é isso que eu gosto de compartilhar no Instagram, esse incentivo que eu dou para as pessoas. Eu vou colocar, a gente vai deixar até aqui, em alguma parte do vídeo, um antes e depois seu. Sim. Para as pessoas verem tudo, se você se sentir à vontade. Eu vejo que você compartilha sempre, né? É importante as pessoas verem, né? A Sandra já viu? Ela acompanhou, já passou o olho, assim, tudo. E é interessante. Antes e depois. É importante também eles verem, né? Tudo isso. Entender o que a gente está falando, né? E aí você, desde lá, não parou? Não, porque quando você começa, você vê decide, né? Acho que você falou algo muito importante sobre a sua decisão de procurar ajuda e mudar, né? A sua qualidade de vida, a maneira como você está lidando com aquilo. Porque é muito interessante a gente, até mesmo, né, a questão da nossa saúde mental, em relação a isso, né? Que a saúde mental ela é um estado completo de bem-estar físico, emocional, social e não meramente a ausência de doença. Ou seja, a pessoa ela pode ter uma doença, né? Existem doenças que são incuráveis, né? Mas ela também pode ter qualidade de vida ali dentro daquela doença, né? Buscando meios, né? Tendo acesso a informações, tendo acesso a esse podcast, né? A todas essas questões aí, a forma como você pode procurar ajuda. E o quanto isso afeta, né? Você falou várias vezes sobre essa questão de ter afetado o seu emocional, né? A sua qualidade de vida. E ocasionou aí a ansiedade. Né? Você até falou um ponto nos bastidores sobre a questão do pânico. Eu também adquiri. Um pouquinho. Eu estava até falando, eu vou já falar aqui sobre a síndrome do pânico que eu adquiri do lado de 2 psicólogas. Pode puxar minha orelha, porque eu não esqueço exatamente, eu preciso. O primeiro episódio da síndrome do pânico que eu tive foi ano passado, tem um ano, exatamente um ano. Foi quando eu ainda estava gordinha, né? E com certeza foi adquirido essa ansiedade. Em locais públicos que você se colocou, né? Agorafobia. Assim, ataques de pânico, gente, a Bruna vai até deixar aqui na legenda, mas você que está ouvindo pelo Spotify, são ataques súbitos, recorrentes,
né? Que vem vários sintomas aí, como medo de morrer, será que eu vou enlouquecer, taquicardia, sudorese, descontrole, formigamento, enfim, vários outros sintomas. E é do nada, né? E O meu é do nada. são recorrentes. E assim, algo que ela pontuou sobre a questão de estar do nosso lado e tudo, é muito interessante e que, claro, a gente quer que você encontre uma terapeuta, que você faça terapia, porque a gente vê, eu consigo ver algumas questões, né? Você traz ansiedade, você trouxe na sua história a questão da compulsão alimentar, tem o pânico, então a gente vê um quadro trazendo o outro, né? Exatamente, porque o transtorno de pânico, ele é um quadro de ansiedade. Ele é muito ali da questão da ansiedade. E a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, né? Natural. Mas existe a ansiedade patológica. E quando isso não é cuidado, não é tratado, por um profissional que realmente especialista em psicologia, vai agravando. Vai trazer outros quadros. E vai se tornando da ansiedade, pode se tornar o pânico, né? E várias outras questões, né? Isso é muito importante procurar ajuda. É por isso que é interessante. A primeira vez que eu tive foi isolada, uma vez e nunca mais. Mais recente eu tenho tido também. Tem se tornado frequente, né? Agora não. Por isso é importante iniciar o tratamento, porque quanto mais você negligenciar, mais ela vai vir com, vamos dizer, com mais força, entendeu? Ela vai vir mais potente. Talvez o período que ela venha seja mais longo, mas quando ela vir, ela vai vir mais forte, entende? Por isso a importância do tratamento. E é muito importante também você falar aqui que ainda não buscou realmente profissional. Porque isso acontece, gente. Às vezes você tá aí passando, igual a doutora Débora, por N situações e aí você ainda tá meio bloqueada para esse setor da psicologia, mas vê a necessidade e é muito importante que você vá, que você trabalhe também essa sua questão mental. Durante todo, até mesmo por conta de todo esse teu processo do emagrecimento, teve um episódio que a gente trouxe também sobre emagrecimento, né, e o quanto isso é válido, né, para tornar ainda mais potente a sua resistência, a sua força de vontade, a sua determinação nesse processo. E o quanto é importante também você trazer uma questão de que às vezes a gente é diagnosticado com uma doença que nos leva a nos questionar, a trazer questões emocionais, que as pessoas às vezes não param para olhar o setor emocional dentro de um diagnóstico, seja de endometriose, seja de qualquer outra doença. Então, isso é muito importante. Por isso, quando a Sandra ressalta, nosso podcast, ele é para isso, né? Para você vir comunicar sobre as suas vivências, sobre os seus adoecimentos, sobre os seus diagnósticos. E a gente aqui está também como profissional para falar da importância da nossa área dentro de tudo isso. Né? Eu acredito que foi muito rico a nossa troca. Foi muito linda essa troca, tanto da sua pessoa como profissional, de você no seu individual, na sua particularidade, nas suas vivências, quanto dentro do quadro de endometriose, que é um tema muito importante e necessário ser falado, quanto os demais coisas que a gente trouxe aqui hoje, né? Você gostou, Sandra? Nossa, eu amei conhecer tanta gente. Eu queria fazer essa mulher, né, gente? Então vamos fazer um trato aqui. A gente tem que enfrentar os nossos medos. Eu vou ao dentista e você vai à terapia. Perfeito. Fazer uma troca agora. É isso mesmo. Eu gosto sempre também de ressaltar que, gente, o meu maior remédio são as minhas crianças. É ótimo, né? É o meu trabalho. Ali, eu entrar na porta do consultório, atender as crianças pra mim é um remédio. Sabe? Ajuda a gente bastante, né? Porque eu amo o que eu faço. Isso é bem transparente, né? Então, pra mim é uma cura também. A criança ela tá me dando uma renovação. Lidar com eles, gente, ao mesmo tempo que é desafiador em um sentido, é muito bom. As crianças trazem, carregam uma coisa que só elas têm, né? E elas passam pra gente. Né? Essa pureza, a sinceridade. Eu dou umas gargalhadas no meu consultório e eu sempre reflito, se eu trabalhasse com outra coisa, eu não seria feliz desse jeito. Isso é muito bom, né? Que você faz. Sim. Então, eu
amei de conhecer na particularidade, assim, eu já conheci o amei, profissional, né? E como profissional que não tem que reclamar na Terapia, para um profissional incrível, né? Entrego a minha pérola, né? A joia mais rara, entrego na mão dela, assim, sem problema. Então, assim, você que viu todos os temas hoje no nosso podcast, dê uma olhadinha, né? Se for no quadro de endometriose, investigue. Se você tem uma criança aí pequenininha, acabou de nascer, vai com a doutora Débora, lá em nosso Manaus. pediatra, né? E você também que ainda se viu dentro de alguma questão emocional, psíquica, procure uma terapia, procure um profissional para olhar, porque nada melhor do que um profissional especializado na área que você esteja aí passando, para investigar e observar de uma forma mais, podemos dizer o quê? Mais especializada, né? Qualificada, isso mesmo. E assim, nosso podcast sempre tem uma lembrancinha. Isso, para deixar tudo mais especial, né? Obrigada. Eu sei que é muito difícil, né, pra gente conciliar e tudo, mas foi muito importante, né? Então a gente deixa a lembrancinha assim pra toda vez você olhar. E assim, Débora, eu adorei sua energia. Você tem uma energia maravilhosa. É uma profissional excelente, incrível. Quando eu tiver um bebê, quem sabe, vou levar lá. Em breve. A produção ali, a Mariana do olho. A produção do pai do bebê. Olha aí, hoje a gente cobrou todo mundo, né? Cobrou convidada cobrou a psicóloga e a psicóloga cobrou a produção. Hoje foi demais, foi incrível, né? Obrigada, meninas, pelo convite. E aí a gente vai finalizando assim esse episódio. Eu vou deixar pra Sandré finalizar aquela parte mais bonita, tá, Sandré? Olha, É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, ter conhecido um pouco da história de vida dessa mulher maravilhosa. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.